Vamos iniciar então nosso Evangelho. A melhor medida. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma, faltar em coisa alguma. Tiago. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantas-te cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensíveis. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente, contudo mal terminas o arrazoado afetuoso a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres, todavia, quando te julgas a cavaleiros de toda crítica, parece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã quantos hoje se precipitem na sombra voltarão novamente à luz. Esquecido usa a paciência, ajuda sem exigir. Insultado recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores arrima-te à paciência, em todo embaraço espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejais, fará sempre o melhor. Façamos o nosso melhor, né? A gente tem que procurar fazer o nosso melhor, porque aqui a gente está aqui para quê? Para fazer o nosso pior? Será que a gente reencarnou para fazer o nosso pior? Você vai reencarnar para fazer o seu pior. Não, a gente se reencarnou para fazer o nosso melhor. A gente se reencarnou para ser uma pessoa melhor. A gente se reencarnou para tentar fazer o nosso máximo. A gente faz o nosso máximo? A gente não faz. A gente não chega nem na metade, quanto mais no máximo, né? A gente tenta fazer o máximo em relação a coisas materiais. Tenta. Porque se todo mundo também fizesse o máximo em coisas materiais, só tinha gente rica. Não tinha gente de classe média nem gente pobre, só tinha gente rica, porque todo mundo ia estar fazendo o máximo. Então, nem nas coisas materiais a gente faz o máximo. E pra gente, a gente faz o máximo? Não. Se a gente parar para pensar, para nos analisar, para nos estudar, para nos enxergar como pessoa, para ver o que a gente precisa, a gente não faz. A gente não faz nem a metade. Então, quer dizer, a gente nasceu para fazer o nosso máximo, né? E a gente não faz. Mas é isso que Deus espera da gente, né? Na verdade, sim, né? O máximo. Mas entende-se que a gente não tem, a gente vai de acordo com o nosso caminho. Então, eu entendo que Ele espera que a gente faça o nosso melhor, né? Seja conforme o nosso passo, eu entendo que Ele espera que nós façamos o nosso melhor. Então, quer dizer, vamos procurar, então, fazer o nosso melhor. Porque é assim, então, que a gente, pelo menos, entra, né, naquilo que realmente a gente deveria estar fazendo. Ter paciência sempre, né? Fazer o nosso melhor para que a gente viva melhor, não porque os outros vão... A gente fazendo o nosso melhor, os outros vão viver melhor. Não, a gente fazendo o nosso melhor, nós vamos viver melhor. Mas eu tenho que ficar pensando em mim? Primeiro a gente pensa na gente, sim, mas a gente tem que pensar no nosso semelhante também, no nosso torno, porque ninguém vive sozinho. Eu dou conta de mim, você dá conta de você, porque existe no seu trabalho outras pessoas.
Existe alguém que é dono do seu trabalho. Você tem a sua casa porque alguém construiu. Você come porque alguém plantou. Então, não é bem sozinho assim, né? Então, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa de maneira porque isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma, o espírito à vida corpórea, mas um outro corpo novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Então, naquela época, né, as palavras mudam, né? Ressurreição não quer dizer ressurreição, como a gente entende hoje. Ressurreição seria reencarnação. Muitas coisas, muitas palavras são novas. Letargia é a morte aparente, o que aconteceu com Lázaro, né? Sabia-se dessa palavra moderna, letargia naquela época? Não, é uma palavra moderna. Então, quer dizer, da mesma maneira que hoje nós temos palavras que não havia antes tem palavras que não se usam hoje, que a gente não sabe nem o significado, e tem palavras com significados diferentes, porque os significados vão mudando. Daqui a alguns anos, as palavras que nós usamos hoje, talvez será necessário amanhã? Não. Se ela é necessária, tem por que ela existir? Não, ela não é necessária. Então, ela muda. Então, tudo é assim na nossa vida, né? As coisas que não são necessárias vão mudando e a gente tem que compreender isso. E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que não podes ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, de quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como queríeis se eu vos falasse das celestiais? Então, Jesus já está falando aí que ele sabe como que se é reencarnação, né? O que é necessário. Então, ele já fala aí, o que é do Espírito tem que nascer do Espírito, né? Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, no caso, assim. Realmente, a gente não tem essa... Quem é o Criador? Somos nós? É Deus. Então, quem criou a gente? Deus. Você sabe como que Deus criou a gente? Não. Porque nós somos criatura, então você não sabe como Deus o fez. O nosso objetivo real. Então ele deixou bem claro que a gente também não sabe, que só é Deus que sabe.
Então ele deixou bem claro que a gente não sabe como que a gente foi criado e não sabe para onde a gente vai parar. Mas a gente sabe, né, um percurso de tudo que a gente pode conquistar, né, dentro dos parâmetros que a gente pode saber. E nesse caso eu entendo que entende-se até como ele ter falado isso, né? Que ele é criatura e não criador, né? E está numa escala de evolução muito alta, mas deixou muito claro, né, que Deus é Deus. E existe a reencarnação, tem que renascer, o espírito tem que renascer, a carne é carne, ela passa por um processo de transformação, né? Em cada planeta a gente tem uma veste corporal, não se apegue a essa, né? Porque essa é uma das mais grosseiras. Tem sangue, tem carne, putrifica. Nós que somos seres humanos já achamos extremamente grosseiro. Imagina os espíritos que são mais evoluídos. Então, quer dizer, se apegar, não se apegue, é o seu corpo, é a sua roupa, para você dar algumas ações na vida, mas é só algo muito passageiro. A gente passa em outras vidas, com outras aparências, com outros nomes, né? De outras maneiras. Não se apegue, né? Não se sinta melhor que ninguém, porque nós não somos. O espírito, ele é energia, ele não é isso daqui, não. Esquece, né? É o que eu tô falando. Hoje de um jeito, amanhã do outro, não se apegue. Então não vamos julgar aquilo que é tão efêmero, né? Vamos agradecer mais uma orientação de hoje, né? Obrigada, Senhor, pela orientação de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa, iluminar os nossos pensamentos e os nossos corações. Pai amado, Jesus querido, santificado venha a nós o vosso reino de misericórdia. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma medida e forma que nós perdoarmos nossos devedores. Não nos deixe sucumbir à tentação, mas livre-nos da prática de todo mal, assim seja. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Que seja feita sempre a sua vontade, não a minha, e assim seja.